As imagens que você está vendo agora são da inteligência de Israel monitorando um membro do grupo terrorista Hezbollah, Mohammed Shait. O que vai acontecer com ele durante esse vídeo é algo que vai te surpreender. O membro do grupo percebe que ele e os outros estão sendo filmados pela inteligência de Israel. Mesmo assim, ele continua caminhando, olhando para o drone, vai até o canto da parede e pega sua arma. Porém, ele ainda não sabe o que vai acontecer com ele nos próximos minutos. Para entender como a inteligência de Israel conduziu essa operação com maestria, continue assistindo esse vídeo que nós vamos explicar cada detalhe aqui no Ótica Militar. Para compreender completamente o que aconteceu naquele dia em Kfar Kila, precisamos voltar no tempo e entender o contexto maior desta guerra. Em 8 de outubro de 2023, apenas um dia após o ataque terrorista do Hamas contra Israel que matou 1.200 pessoas e levou 250 reféns, o grupo terrorista Hezbollah tomou uma decisão fatal. Eles abriram uma frente de apoio ao Hamas, iniciando ataques constantes contra Israel a partir do sul do Líbano. Durante mais de um ano, o Hezbollah lançou milhares de foguetes, mísseis antitanque e drones explosivos contra o território israelense. As comunidades do norte de Israel, cidades pacíficas como Kiryat Shmona, Metula e outras, se transformaram em zonas de guerra. Cerca de 60 mil israelenses foram forçados a evacuar suas casas, deixando para trás tudo o que construíram durante gerações. As crianças dessas comunidades perderam mais de um ano de escola. Fazendas foram abandonadas, negócios fecharam. Famílias inteiras viveram em hotéis longe de suas casas. E tudo isso porque o grupo terrorista Hezbollah decidiu arrastar o Líbano para uma guerra que não era sua, por solidariedade ao Hamas. A vila de Kfar Kila fica a literalmente poucos metros da fronteira com Israel, especificamente da cidade israelense de Metula. De uma janela em Metula, é possível ver claramente as casas de Kfar Kila. Essa proximidade extrema fez desta vila um ponto estratégico crucial para o grupo terrorista Hezbollah. Era dali que muitos ataques eram planejados e executados. Era ali que combatentes se escondiam e coordenavam operações contra civis israelenses. Mas Israel não estava dormindo. A inteligência israelense monitorava cada movimento, documentava cada violação, planejava cada resposta. E membro do Hezbollah, Mohammed Shait, estava prestes a descobrir o preço de desafiar a capacidade de vigilância mais avançada do mundo. Antes de falarmos do que aconteceu com o membro do Hezbollah, Mohammed Shait, você precisa entender a magnitude da infraestrutura que o grupo terrorista Hezbollah construiu ao longo de décadas no sul do Líbano. E quando falamos de infraestrutura, estamos falando de algo impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. O Hezbollah não construiu apenas alguns túneis. Eles criaram o que especialistas chamam de Terra dos Túneis, uma rede subterrânea massiva que se estende por centenas de quilômetros sob o sul do Líbano. E diferente dos túneis do Hamas em Gaza, que foram cavados na areia, os túneis do Hezbollah foram escavados em rocha sólida. Isso exigiu maquinário pesado, expertise técnica avançada e muito dinheiro. Dinheiro que veio diretamente do Irã. Segundo Tal Beeri, diretor de pesquisa do Centro de Pesquisa e Educação Alma, que estuda o Hezbollah há anos, a rede de túneis não está limitada apenas ao sul do Líbano. Existem túneis sob os subúrbios do sul de Beirute, onde ficam o comando e controle do grupo terrorista. Existem túneis ao longo da fronteira com a Síria, usados para contrabandear armas e equipamentos do Irã. E existem dezenas de túneis no sul, alguns chegando a apenas metros do território israelense. A construção desses túneis começou nos anos 1980, após a invasão israelense do Líbano em 1982. Mas foi após a guerra de 2006 que o projeto se expandiu dramaticamente. O grupo terrorista Hezbollah recebeu ajuda da Coreia do Norte. Sim, você ouviu bem. Engenheiros norte-coreanos, especialistas em construção de túneis militares, viajaram para o Líbano e treinaram combatentes do Hezbollah em técnicas de escavação e fortificação subterrânea.
Durante quase 25 anos de cooperação, o Hezbollah absorveu todo o conhecimento necessário. Em 2014, eles já eram capazes de construir túneis por conta própria. Para disfarçar as operações, criaram empresas civis nominalmente voltadas para construção e agricultura. A mais conhecida era a Jihad Construction, que supostamente trabalhava em projetos agrícolas na região de Baalbek, mas na realidade estava supervisionando a construção de túneis militares. E o que Israel descobriu dentro desses túneis foi alarmante. Eles não eram apenas passagens subterrâneas, eram instalações militares completas. Os túneis tinham iluminação elétrica, sistemas de ventilação, encanamento, depósitos de armas, estoques de alimentos e água para permitir estadias prolongadas. Alguns túneis eram largos o suficiente para veículos passarem. Outros tinham plataformas de lançamento de mísseis que permitiam que um caminhão saísse do túnel, disparasse um foguete e voltasse para o subterrâneo em questão de segundos. Durante a invasão terrestre israelense ao sul do Líbano, entre outubro e novembro de 2024, as forças de defesa de Israel descobriram mais de 50 entradas de túneis apenas nas primeiras 2 semanas de operação. Em Kfar Kila, especificamente, encontraram um túnel com mais de 100 metros de comprimento, escavado sob uma residência civil. Esse túnel fazia parte de um plano muito mais sinistro. O objetivo do Hezbollah era simples e aterrorizante. Eles queriam replicar o ataque de 7 de outubro do Hamas, mas em escala ainda maior. Os túneis permitiriam que centenas de combatentes atravessassem para o território israelense sem serem detectados pelas defesas de fronteira. Uma vez dentro de Israel, eles poderiam invadir comunidades civis, sequestrar moradores e causar um massacre ainda maior que o perpetrado pelo Hamas. Israel descobriu esse plano antes que fosse tarde demais, mas a ameaça permanecia. E foi por isso que, mesmo após o cessar-fogo de 27 de novembro de 2024, Israel manteve vigilância constante sobre o sul do Líbano, porque Israel sabia que o grupo terrorista Hezbollah não respeitaria o acordo, e estavam absolutamente certos. O acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano entrou em vigor em 27 de novembro de 2024, mediado pelos Estados Unidos. O acordo tinha termos claros. Israel deveria retirar suas forças do sul do Líbano em um período de 60 dias. Em troca, o Hezbollah deveria recuar todas suas forças e armamentos para o norte do rio Litani, aproximadamente 30 quilômetros da fronteira com Israel. O exército libanês, com apoio da Força de Paz da ONU chamada UNIFIL, seria responsável por garantir que nenhum combatente do Hezbollah ou equipamento militar permanecesse na zona entre a fronteira e o Litani. Era um plano razoável no papel, mas a realidade foi completamente diferente. Desde o primeiro dia do cessar-fogo, o grupo terrorista Hezbollah começou a violar o acordo. Combatentes retornaram às vilas próximas da fronteira. Armas foram contrabandeadas de volta para posições ao sul do Litani, e a reconstrução da infraestrutura militar do grupo começou imediatamente. Israel documentou centenas de violações nas primeiras semanas. A UNIFIL também reportou violações, mas de ambos os lados. Segundo os relatórios mais recentes da UNIFIL, Israel cometeu mais de 10 mil violações do cessar-fogo desde novembro de 2024, incluindo mais de 7.500 violações aéreas e quase 2.500 violações terrestres. O grupo terrorista usava o porto de Beirute e rotas de contrabando através da Síria para trazer mísseis, foguetes, mísseis antitanque e artilharia. Segundo relatórios de inteligência israelenses, o Hezbollah até estabeleceu fábricas clandestinas para produzir suas próprias armas, principalmente nos subúrbios de Beirute e no Vale do Bekaa. O governo libanês, sob pressão internacional, anunciou em dezembro de 2024 que o exército libanês desenvolveria um plano para desarmar o Hezbollah até o final de 2025. Mas essa promessa foi recebida com ceticismo, e por boas razões. O exército libanês nunca teve capacidade militar ou vontade política para confrontar o Hezbollah. E o próprio Hezbollah deixou claro que considerava qualquer discussão sobre desarmamento um erro grave, e não aceitaria isso enquanto Israel continuasse realizando ataques no Líbano. Era um impasse. Israel não pararia suas operações enquanto o Hezbollah continuasse violando o cessar-fogo.
O Hezbollah não pararia de se rearmar enquanto Israel continuasse atacando. E no meio disso tudo, os civis de ambos os lados pagavam o preço. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, pelo menos 83 civis libaneses foram mortos em ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. Do lado israelense, cerca de 30 mil pessoas ainda permaneciam deslocadas de suas casas no norte, incapazes de retornar porque a ameaça do Hezbollah não havia sido eliminada completamente. E foi nesse contexto tenso, com violações diárias do cessar-fogo, que Mohammed Shait cometeu seu erro fatal. Ele acreditou que podia operar abertamente, transportando armas e equipamentos militares em Kfar Kila, mesmo sabendo que estava sendo filmado pela inteligência israelense. Ele subestimou gravemente a determinação de Israel de impor o acordo de cessar-fogo. Novembro de 2024 já havia terminado. O cessar-fogo estava tecnicamente em vigor, mas o sul do Líbano continuava sendo uma zona de tensão extrema. Os drones israelenses, equipados com câmeras de alta resolução capazes de ler placas de carro a quilômetros de distância, sobrevoavam constantemente as vilas próximas à fronteira. Esses drones não são simples aeronaves de vigilância. São plataformas tecnológicas incrivelmente sofisticadas. Eles podem permanecer no ar por 24 horas ou mais. Suas câmeras capturam imagens em altíssima definição, permitindo identificar rostos, reconhecer armas e rastrear movimentos com precisão cirúrgica. E mais importante, eles transmitem tudo em tempo real para centros de comando, onde analistas de inteligência processam cada frame, cada movimento, cada detalhe. Foi um desses drones que detectou atividade suspeita em Kfar Kila. As câmeras focaram em um grupo de homens movimentando equipamento entre veículos. O padrão era familiar para os analistas israelenses: transferência de armas, reabastecimento de posições do Hezbollah, clara violação do cessar-fogo. E então algo inusitado aconteceu. Um dos homens percebeu o drone. Mohammed Shait olhou para cima, localizou a aeronave sobrevoando e sorriu. Não foi um sorriso nervoso ou desconfortável, foi um sorriso de desafio. Um sorriso que dizia: "Eu sei que vocês estão me filmando, e não me importo." O vídeo captura esse momento com clareza impressionante. Shai, o membro do Hezbollah que apareceu no início desse vídeo que você está assistindo agora, caminha tranquilamente, consciente da câmera aérea. Ele vai até o canto de uma parede, pega sua arma, um rifle de assalto e volta. Seus companheiros também continuam suas atividades. Eles transferem equipamento militar de um veículo para outro. As caixas que carregam claramente contêm armamento e munição. Em outra parte do vídeo, outro combatente do grupo terrorista Hezbollah é visto ajoelhado no chão. Está fazendo suas orações. Enquanto isso, Shait continua separando equipamento militar nas proximidades. A cena da inteligência de Israel mostra tudo. Um homem orando enquanto o outro prepara armas de guerra, e ambos sendo filmados por um drone. O que eles não compreendiam era que aquele drone não estava apenas observando, estava documentando. Cada segundo de vídeo, cada movimento, cada transferência de arma era evidência. Evidência que seria usada para justificar uma resposta militar precisa. Os analistas de inteligência israelenses identificaram Shait pelos registros faciais. Eles sabiam quem ele era. Sabiam que ele era um operativo ativo do grupo terrorista Hezbollah. Sabiam que ele estava envolvido na reconstrução da infraestrutura militar do grupo na região de Kfar Kila. E agora tinham prova em vídeo de que ele estava violando flagrantemente o acordo de cessar-fogo. O drone continuou seguindo. Shait entrou em seu veículo. Na frente do carro, bem visível, estava uma grande foto de Hassan Nasrallah. Nasrallah havia sido o líder supremo do Hezbollah por mais de 30 anos, até ser eliminado por Israel em um ataque aéreo massivo em 27 de setembro de 2024. Aquele ataque em Beirute usou mais de 80 bombas Bunker Buster, penetrando 18 metros de terra e concreto para alcançar o bunker subterrâneo onde Nasrallah se reunia com comandantes do Hezbollah. Ele morreu instantaneamente, junto com pelo menos 33 outras pessoas, incluindo comandantes sêniores e um general iraniano. Para muitos combatentes do Hezbollah, Nasrallah era quase uma figura religiosa. Sua foto nos carros era uma declaração de lealdade, mas para Israel, era apenas mais uma confirmação de que estavam lidando com membros ativos do grupo terrorista. O veículo de Shait deixou Kfar Kila. Ele dirigia pelas estradas rurais do sul do Líbano, provavelmente achando que estava seguro. Talvez ele pensasse que o drone tinha perdido seu rastro. Talvez ele acreditasse que Israel não ousaria atacá-lo por causa do cessar-fogo.
Seja qual fosse seu pensamento, ele estava completamente errado. O drone seguia cada metro, as câmeras mantinham um foco no veículo. E em algum centro de comando israelense, oficiais militares tomaram uma decisão. A ordem foi dada. A eliminação de Mohammed Shait e centenas de outros combatentes do Hezbollah desde o cessar-fogo tem implicações estratégicas profundas. Primeiro, demonstra que acordos de cessar-fogo modernos não significam fim de vigilância ou capacidade de resposta. Israel deixou claro que continuará monitorando e respondendo a ameaças, independentemente de acordos diplomáticos. Segundo, expõe as limitações do Hezbollah. Apesar de décadas de preparação, apesar dos bilhões de dólares investidos pelo Irã, apesar da extensa rede de túneis e da vasta quantidade de mísseis, o grupo terrorista não consegue operar livremente quando enfrenta capacidades de vigilância e ataque modernas de Israel. Terceiro, coloca pressão sobre o governo libanês. O Líbano prometeu desarmar o Hezbollah até o final de 2025, mas essa promessa parece cada vez mais impossível de cumprir. O exército libanês, historicamente fraco e politicamente dividido, não tem capacidade de forçar o desarmamento, e qualquer tentativa de fazê-lo pela força provavelmente desencadearia outra guerra civil no Líbano. Quarto, mantém os civis israelenses longe de suas casas. As comunidades do norte de Israel ainda não podem retornar completamente. Porque apesar de Israel ter degradado significativamente as capacidades do Hezbollah, a ameaça não foi totalmente eliminada. O grupo terrorista ainda possui dezenas de milhares de foguetes e mísseis, ainda mantém combatentes treinados e ainda tem o apoio financeiro e militar do Irã. Quinto, cria tensão com a comunidade internacional. A Unifil e várias organizações de direitos humanos criticaram Israel por violar o cessar-fogo com seus ataques constantes. Mas Israel argumenta que está apenas exercendo seu direito de autodefesa conforme permitido pelo acordo. É um debate que continuará enquanto as violações do Hezbollah persistirem. E sexto, demonstra aos outros inimigos de Israel, especialmente o Irã, que Israel tem capacidade de alcançar qualquer alvo em qualquer lugar. Para entender completamente o que aconteceu com Mohammed Shait, precisamos olhar para o quadro regional mais amplo. O conflito entre Israel e Hezbollah não existe em vácuo. Faz parte de uma confrontação muito maior entre Israel e o que o Irã chama de eixo da resistência. Esse eixo inclui o Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen, várias milícias xiitas no Iraque e na Síria, e é coordenado e financiado pelo próprio Irã. Juntos, esses grupos formam uma rede de proxies que o Irã usa para projetar poder e influência em todo o Oriente Médio. A estratégia iraniana é clara. Em vez de confrontar Israel diretamente, o que seria militar e economicamente custoso demais, o Irã arma e treina grupos proxies para fazer o trabalho sujo. E agora, com o cessar-fogo teoricamente em vigor, o Hezbollah enfrenta um dilema. Se tentar se rearmar e reconstruir, Israel o ataca. Se não se rearmar, perde sua capacidade de dissuasão. É uma situação sem saída, criada pela superioridade tecnológica e de inteligência de Israel. E, finalmente, há o papel dos Estados Unidos. A administração Trump tem dado apoio público a Israel, mas também quer estabilidade regional. Se o conflito com o Hezbollah continuar indefinidamente, os Estados Unidos podem eventualmente pressionar Israel a aceitar um acordo que permita ao Hezbollah manter alguma capacidade militar, desde que recuem do sul do Líbano. Israel provavelmente rejeitaria tal acordo, criando tensão com Washington. Se você quer acompanhar mais sobre o que está acontecendo no mundo militar no Brasil e ao redor do mundo, se inscreva aqui no Ótica Militar e ative o sininho. Até o próximo vídeo com mais informações.